Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Voltamos para o meu ambiente de trabalho, porque atualmente, com o que tá acontecendo com o combustível, pra caso tu não saiba, eu trabalho num posto de gasolina, então assim, não tá dando muito tempo de sair daqui e gravar em casa, então vamos gravar aqui mesmo, te amo, chefe. Bora! O vídeo de hoje vai ser o terceiro livro de Bridgerton, que é Um Perfeito Cavalheiro, e a gente novamente vai fazer um livro versus série da Netflix, somente da temporada deste casal, que no caso a Netflix deu uma invertida nas ordens e não é a terceira temporada, é a quarta, mas a gente vai chegar lá, então acalma teus cavalos. Bia, roda a vinheta e vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro. Olá, leitores e leitoras! Então, nesse vídeo a gente vai fazer novamente um livro versus série. Nesse vídeo também a gente vai falar sobre tudo o que acontece no livro, ou seja, este vídeo contém spoilers, eu acho que isso é bem autoexplicativo, mas aí caso tu não entendeu, o problema chega a ser teu porque eu acabei de avisar, entendeu? Então primeiro eu vou explicar todas as diferenças e depois eu vou falar a minha opinião lá pro final. Este livro, Um Perfeito Cavalheiro, é o livro que conta a história da Sophie Beckett e do Benedict Bridgerton. Na série é a temporada da Penélope com o Colin, então a gente vai abandonar essa temporada e vamos voltar para ela lá quando a gente vai falar do livro da Penélope, que daí eu acho que vai dar um vídeo um pouco mais longo, realmente, porque daí tem bastante coisa pra falar. Mas vamos lá, vamos explicar um pouco do contexto. Caso tu não tenha assistido um pouco do contexto de personagens e arcos que não existem, assiste o meu primeiro vídeo dessa mesma série, que lá eu falo sobre os personagens que não existem, ok? Então, continuando. A gente conhece já de início o Richard Gunningworth. Não é Gunn, é Gunningworth. E o Richard Gunningworth é o conde e o pai da Sophie Beckett. Esse conde nunca falava sobre a Sophie ou sobre as origens dela, mas sabia que ela era a sua filha bastarda. O conde só via ela em Penwood Park, que é aquela casa que fica num sítio, casa de fazenda, a casa do interior, entendeu? Algumas vezes por ano, quando ele voltava de Londres. Então ele não tinha um contato muito frequente com a Sophie realmente, tá? Não era uma relação de pai e filha tal qual na série a gente também sabe que não é. A Sophie foi levada com 3 anos de idade pra Penwood Park, então a gente sabe ali que a gente não conhece a mãe dela. O Richard Gunningworth, o conde, ele acaba se casando novamente com a então condessa Aramin. E a Araminta conhece a Sophie logo quando ela chega e já direto meio que ignora ela e segue com as filhas. No dia seguinte ao que elas se conhecem, a Araminta fala pra Sophie que ela é uma bastarda, sempre foi, sempre será uma bastarda e que ela deveria saber o seu lugar. E a seguinte frase segue para os ouvidos de Sophie para o resto da sua vida: nunca, nunca cometa o erro de pensar que é tão boa quanto o resto de nós. Então a história da Sophie já é uma história de rejeição e de não pertencimento. Então acontece de uma forma muito brusca e ela só tinha 7 anos, então isso é muito triste porque ela era só uma criança. A Araminta, nessa mesma época, exigiu ao conde, ao pai da Sophie, que ela fosse retirada da casa, que a Sophie fosse retirada da casa, porque ela não queria que as filhas tivessem um contato e nem que ela tivesse contato, porque seria um desrespeito à pessoa dela e às filhas que ela já tinha, mas o conde recusa. As meninas eram más com a Sophie, elas eram cruéis com a Sophie. A Pose, ela era má, mas ela só era má com a Sophie quando a mãe dela mandava. Então ela não gostava de ser má com a Sophie, ela queria ser amiga da Sophie. Principalmente porque a irmã dela, que é a Rosamund é um tipo de ser humano que assim dá vontade, assim, entendeu? Escrota pra cacete, enfim. E o conde nunca intervia pra defender, então a Sophie, ela sempre teve esse lance de ser uma pessoa abandonada enquanto vista, que é uma coisa bem complicada, assim, né? E essa sensação de não pertencimento, o que também é bem importante para este livro. A gente sabe que cada livro dos Bridgerton aborda um tema muito diferente, só que daí isso eu vou falar um pouco mais, assim, para um outro vídeo separado e tudo mais. Nesse é sobre isso, sobre o não pertencimento, sobre ser abandonada, sobre ser deixada de lado. É bem importante isso nesse livro, tá? E toda a trama fica ao redor disso. A gente já sabe que o conde deixou os dotes mais o valor anual, né, desde o início. Então, desde esse primeiro capítulo, a gente já sabe disso. O conde falece e deixa os dotes para as 3 meninas, que é a Rosamund, a Pose e a Sophie, mais as libras anuais para a Araminta, né, se manter ali e tal. E a condição era, porque a Araminta não teve filhos dele, não conseguiu engravidar dele, então
Em breve, né, chegaria um outro herdeiro para cuidar da situação, porém no próprio testamento o conde deixou 2.000 libras anuais para Araminta caso ela não acolhesse a Sophie, mas caso ela acolhesse a Sophie seriam 6.000 libras, tá? E aí eu vou converter só pra gente ter uma noção de quanto que isso daria. Uma libra em 1800, segundo Gogli, valeria hoje o equivalente a 1.208 libras. Então, se a gente pegasse 1.208, fizesse vezes 2, daria 2.416.000. Ai, querida, pra tu ter uma noção, tá? A Sophie, é claro que não sabe desses valores, né? Isso a gente já sabe lá desde o início do livro, então só pra deixar bem claro. A Pose e a Sophie no livro conversam muito mais do que na série. Conforme elas vão crescendo, elas vão se tornando meio que amigas, num certo limite, né? Porque elas não podem ser amigas. Mas elas são basicamente amigas mesmo. Outra diferença, quando o pai da Sophie bate as botas, um outro conde, que é um primo dele lá, distante, jovem e muito bêbado, toma conta da casa. Ele se torna o novo herdeiro, porque a Araminta não conseguiu engravidar, né? Mas as 4 mulheres continuam morando em Penwood Park, e esse é o último ano que esse primo permitem que elas morem ali. Por isso que a Araminta tá em desespero para fazer as filhas casarem, ainda mais se forem com o Bridgerton. Então o que acontece? Esse primo vem lá como herdeiro novo, assume, e ele dá um prazo de tempo para as mulheres morarem em Penwood Park, né, para continuarem sob a tutela dele, digamos assim, que seria a idade de debut, onde acho que são 2 anos depois do debut das meninas, para que elas casem e, né, sejam sustentadas por outras pessoas. Por isso que a Araminta tá tão desesperada em fazer elas casarem, ainda mais com um cara bem de vida, como um Bridgerton, por exemplo. E a Araminta tinha uma clara preferência entre as filhas, ela preferia claramente a Rosamund, e aí por ela preferir claramente a Rosamund, ela queria que a Rosamund ficasse com o Bridgerton. A Rosamund é absurdamente mais escrota no livro, né, grosseira e impertinente, como eu já tinha mencionado, e a Araminta trata elas de forma absurdamente diferente. A Rosamund é a menina dos olhos da Araminta, enquanto a Pose é esquecida no rolê. É quase uma vibe Penélope e Portia, né, mas com muito mais veneno envolvido, assim, é uma coisa muito mais cruel. Enquanto na família Featherington tem aquele lance de tipo, não vou nem te olhar, a Pose, ela é tratada com escárnio mesmo, que é bem triste também, tá? Ao contrário da série, no livro tem muitos mais criados na casa Penwood, né? A senhora Gibbons realmente existe, tá? E é ela que encoraja a Sophie a ir pro baile. Infelizmente, o Alf não existe, e graças a Deus que a Shonda Rhimes criou a série fonte Vozes da cabeça dela para conseguir dar um personagem tão legal quanto o Alf, porque tem disso, né? As minhas opiniões eu vou ficar pra depois, tu espera, calma. Tô me atrapalhando aqui. Então o livro é baseado no conto da Cinderela, é claro, né? A gente tem várias referências durante toda a série. O fato dela ser uma meia-irmã, no caso, né? Que é negligenciada e tratada como empregada. As 2 irmãs serem más com ela. A madrasta ser um próprio fruto do inferno. Ela é escondida no baile, e outra das referências é quando ela está ali tentando achar um sapato para combinar com um vestido e os sapatos das irmãs não cabem. Ela prova e aí fica muito grande, etc. E ela prova o da Araminta e é perfeito, ele fica perfeito no pé dela. No baile de máscaras, o Benedict já tá lá, ele não tá atrasado, porque o Benedict da série com o Benedict do livro, eles são quase que polos opostos. Teve uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram na série, que é o lance de ter mostrado um pouco mais do background de todos os personagens que vão aparecer antes do livro deles, porque nos livros a gente só conhece o Benedict aqui. Na série a gente não tem isso, na série a gente já conhece o Benedict lá da primeira temporada, apesar dele ter diferenças muito, muito grandes. Por exemplo, o fato dele ser bissexual nas séries. No livro, obviamente, isso não é uma realidade. Ele não era conhecido por ser um libertino também, tal qual na série, né? Então, no livro, ele não é conhecido por um libertino tão grande, pelo menos como os irmãos deles, né, Anthony? E ele é muito, muito gentil com a Penelope Featherington, tal qual o Colin. Então, isso é bem importante, porque não é só o Colin que é gentil com a Penelope. Toda a família Bridgerton é querida, é gentil com a Penelope. Eles meio que acolhem a Penelope porque eles veem pelo que ela tá passando. E a mamãe Bridgerton não quer deixar isso acontecer, porque a mamãe Bridgerton mora em nossos corações. Outra coisa que é completamente diferente, na série a gente já sabe
que o Benedict, ele gosta muito de ser artista, né? No livro isso não tem tanta força, tá? Isso não é forte no livro. O Benedict no livro, ele gosta de desenhar, ele gosta de pintar, mas ele nunca sonhou em ir para uma faculdade de artes, ele não tenta uma vaga numa faculdade de artes, ele não usa drogas, então nada daquilo da série existe aqui também, tá? Isso é importante falar porque é bem importante para a construção do personagem. Inclusive, o Benedict da série, ele fala muito sobre esse lance de ser o segundo irmão, então ele não tem a responsabilidade, porém ele é sempre o esquecido do rolê. Então ele não tem essa coisa do trabalhar, do não sei o quê. E daí no livro, o Benedict quer se encontrar, ele quer ter um propósito, enquanto na série ele quer ser artista porque ele quer ser alguém. Esse é o ponto, é a grande diferença de arcos de Benedict, tá? Então, no baile, eles se conhecem, eles dançam, eles dão um beijinho e ela vai embora deixando a luva, tal qual na série. Eu acho que até agora, das 4 temporadas, essa foi a mais fiel em relação ao casal, tá? O que acontece com o casal, assim. E mesmo assim tem umas diferenças bem gritantes, mas bem fiel. A Sophie vai pra casa completamente encantada. A Araminta descobre, logo depois da visita do Benedict na casa, lá também, né, tal qual na série, a Araminta expulsa a Sophie, mas antes ela tranca a Sophie dentro do closet para ela limpar todos os pares de sapato, e é quando a Sophie realmente rouba aqueles broches de sapato da Araminta. Então, realmente no livro quem rouba os broches é a Sophie, não é a Pose que dá para ela. A gente tem um pulo temporal, que é uma das grandes diferenças do livro para a série. A gente tem um pulo temporal de 2 anos no livro, enquanto na série é um pulo temporal de 2 meses, aqui é 2 anos, o que faz muito sentido pro que acontece a seguir, que é o Benedict não reconhecendo ela em lugar nenhum. A Sophie, ela trabalha lá com os Cavenders, né, sendo muito abusada. Ela não tem aquela amiga dela, tem na série, eu não tô lembrando o nome dela, tá? Mas é a menina PCD, ela não tem essa amizade, não existe, tá? O Benedict realmente salva ela, e eu queria fazer um adendo muito grande aqui, que uma coisa que me irrita profundamente, de livros no geral, mas principalmente livros desse tipo de livro, assim, de romance, é que nunca é um abuso, entre muitas aspas, tranquilo, nunca é uma coisa suave. Não pode ser apenas, está sofrendo machismo ou misoginia, apenas como se, ai Jesus amada, vou ser cancelada, eu não sou nem famosa ainda, vou ser cancelada. Tu entendeu o que eu quis dizer, né, meu cheiro? Eu não tô dizendo que é uma coisa simples ou tranquila, eu tô dizendo que sempre parte para os extremos, ou seja, ela está quase sendo a palavra com E quando o Benedict chega para salvá-la, porque os livros têm essa mania de criarem personagens principais homens que precisam ser heróis e mostrar o seu lado absurdamente cavalheiro, e sobre como, meu Deus do céu, como ele se pôs em risco para salvar uma dama, sendo que ele simplesmente poderia se colocar em risco, ser a pária da sociedade só por ter um posicionamento em relação a machismo naquela época. Então, assim, mas tudo bem. No livro também, ele tira ela daquela situação, né, e eles vão pro meu chalé, né, pro My Cottage. E ao contrário da série, o Benedict não tem aquele corte, ele não se machuca. Na verdade, no livro ele fica gripado do absoluto nada. Ele fica gripado do nada. E aí ele fica preso na cama, enquanto a Sophie ali ajuda a cuidar dele, junto com os outros 2 criados da casa, né? Mas realmente ele não se machuca e não é isso que deixa ele preso na cama. Inclusive, a Sophie, nesse momento, ela tá ali tendo um monólogo meio interno, falando que ela tá meio irritada por ele não reconhecer ela, mas ao mesmo tempo ela entende, porque ela tá com o cabelo mais curto, se passaram 2 anos, ela está absurdamente mais magra, porque antes ela morava sob o teto da Araminta, que era ruim, mas pelo menos ela tinha comida de forma constante, ela tinha uma comida de boa qualidade, e ali pros Cavenders ou pros outros trabalhos que ela teve, não tanto. Chegou um ponto em que ela ali passou uma certa quantidade grande de fome. Então, ela entende o porquê ele não reconhece ela, e a gente lendo também entende, porque fazem 2 anos desde que ele viu ela mascarada, com outra estrutura corporal, com outro corte de cabelo e principalmente com outro status, que é isso que as pessoas não entendem. Eu sei, meu amor, eu sei que o Benedict da série, ele talvez tenha um grau de miopia que se ele colocar um óculos, talvez ele reconheça ela, ou se ele só fizer assim, ele vai reconhecer ela de longe. Tudo bem, eu entendo. Mas assim, principalmente para um pulo temporal 2 meses, mas o grande lance é que o Benedict, por mais da série,
por mais aberto que ele fosse em relação a libertinagens, entre aspas, tá? Tô falando no linguajar da série mesmo. Por mais que tudo isso seja muito comum, ele ainda é muito encoberto pelo véu da classe. E é por isso que na série ele não reconhece a Sophie, porque na cabeça dele são criaturas de universos completamente diferentes e que jamais poderiam ser a mesma. Essa é a crítica da série, é uma crítica de classe. Esse é o objetivo. No livro é bem diferente, então eu até entendo porque eles mudaram, mas esse é o ponto, tá? São 2 anos de diferença, muitas diferenças físicas, então realmente faz muito sentido, ainda mais porque ela não falou nem quem ela era, nem de onde que ela era, ela não se reconheceu pra ele, então muita coisa aí aconteceu no livro, faz muito mais sentido na minha cabeça, mas a série sempre traz essa discussão mais social, que é uma coisa que eu gosto bastante da série, então acalma teus cavalos, tá? Antes de tu xingar a série, espera um pouco. Eles passam alguns dias lá e a Sophie acaba descobrindo que o Benedict é meio artista, que ele tem essa veia artística, né? E no livro ninguém sabe. Ninguém nem da família sabe que ele pinta, que ele desenha, que ele nada, ninguém sabe. Então é uma grande diferença também dos livros para a série. Nos livros, a gente sempre só sabe do casal, o que é bem diferente da série, né? Ali no cottage é onde o Benedict pede para ela ser amante dele e ela diz na lata que não. E o Benedict fala que vai dar um emprego para ela na casa de mamãe Bridgerton, ali ainda em meu cottage, não é pega de surpresa. E ela fala que ela não quer esse emprego porque ela sabe que é uma maneira dele conseguir, dele tentar fazer com que ela seja amante dele, coisa que ela não quer. E aí é nesse momento onde a gente tem um pulo muito absurdo novamente de personalidade entre Benedicts, né, de série e de livro. O Benedict do livro, ele é ele é tóxico, ele é abusivo, ele chega quase a ser um stalker, porque ele chantageia ela, né, falando que se ela não for trabalhar na casa Bridgerton, ele vai falar que ela roubou ele. Então assim, tóxico, cárcere, escroto, um leve sequestro emocional. E aí a frase que ele fala, porque daí ela fica muito puta e ela fala, bom, eu não tenho escolha, vou ter que trabalhar na casa da sua mãe, porque ela tá muito puta mesmo. E aí uma coisa que ele fala é, eu posso viver com você me odiando, só não posso viver sem você. Aí eu, querido, menos, bem menos pra ti. Porque o Benedict do livro, ele não é aquele nenenzinho que a gente conhece na série. Enfim, eles vão pra casa de mamãe Bridgerton, que não é a casa onde o Anthony e a Kate estão morando, porque eles não estão na Índia porra nenhuma, que a gente sabe, né? Eles se mudam para a casa 5, e aí é lá onde ela vai trabalhar, né? E a mamãe Bridgerton é quem percebe que a Sophie é muito educada para ser uma simples criada. Ela contrata ela e tudo mais, e a Violet fala pro Benedict, olha, ela não é quem ela diz ser, porque eu vi ela lendo o livro da Francesca, que é em francês. E nenhuma criada lê, ainda mais em francês, não é uma coisa comum. Então, é ela que fala sobre a Sophie possivelmente ser uma bastarda. E aí é onde o Benedict fala, faz sentido o porquê ela não quer ser minha amante, o porquê ela não quer falar do passado dela, o porquê dela estar fugindo, faz sentido. Então, quem se toca dos negócios é a mamãe Bridgerton, o que é muito importante no livro. Depois, a mamãe Bridgerton nessa hora, inclusive, já vê que o filho dela tá caidinho. E mamãe Bridgerton, quando vê que um filho está apaixonado, ela move mundos e fundos para esse filho ser feliz. Então, a mamãe Bridgerton já tá fazendo tudo às mãos ali. Então, a Sophie tá muito bem instalada. Inclusive, ela fala que os criados, eles são extremamente bem tratados, né? Porque a casa Bridgerton é muito boa com os criados. Ela fala assim, eu até tenho uma escrivaninha no meu quarto. Eu tenho um quarto próprio com uma escrivaninha. E aí, nessa hora, a Violet, a mamãe Bridgerton, ela vai até o quarto da Sophie perguntar se ela precisa de alguma coisa, o que pra época era um absurdo, porque a Sophie fala assim, ela veio me perguntar se eu preciso de alguma coisa? Jamais. E aí a Violet, mamãe Bridgerton, faz um leve inquérito com a Sophie e começa a perguntar várias coisas sobre o passado dela. E a Sophie já tá assim, ó, eu já tô ligada. E começou a lançar todas as mentiras que ela já tinha. Só que chega um ponto em que a mamãe Bridgerton tá realmente interessada, que a Sophie acaba as mentiras, porque ela fala, não, ninguém me perguntou tão profundamente ainda sobre as minhas histórias. Então, meio perdida, assim. Mas enfim, o Benedict começa a cercear ela de uma maneira muito tóxica. A todos os momentos ele atrapalha o trabalho dela, ele convida ela pra ser amante incessantemente, mesmo ela dizendo que não. Ele tenta se forçar pra cima dela e ela tem que fisicamente afastar ele. Querem
ouvir a palavra verdadeira do que eu tenho, que eu não queria falar. Por favor. Eu tenho nojo. É realmente muito tóxico e eu não gostei tanto do Benedict do livro, assim, tá? Não achei ele tão legal, não. E aí, em um momento, a Sophie sai, acaba dando de cara com a Araminta. A Araminta, graças a Deus, não vê ela, mas a Pose sim. E aí, o Benedict vê que ela está apavorada, coloca ela dentro de uma carruagem, leva para o apartamento de solteiro dele, onde eles transam, o que pra mim não faz sentido nenhum. Depois de dias, ela negando ser amante dele por medo de engravidar, ela vai lá, ela transa com ele, ele fala, ai, que bom, agora tu pode finalmente ser a minha amante. E ela fala, não vou ser não. Um grande beijo pra ti, isso não vai acontecer nunca mais. Ele assim, como assim? A gente acabou de transar dela, assim, foi um erro, não vai acontecer de novo. E aí, realmente, uma grande bosta. Enfim, tudo bem. Daí eles brigam. E ela volta pra casa de mamãe Bridgerton. E a mamãe Bridgerton fala que ela, pro Benedict, fala que ela é a favor de Sophie e Benedict ficarem juntos, porém, que tem que entender que isso tem consequências por ela ser uma criada. Então, eles teriam que viver em My Cottage. Eles provavelmente não veriam a família com tanta frequência, eles seriam exilados da sociedade, mas que eles teriam um total apoio de mamãe Bridgerton e da família. Mas enfim, vem alguns primos do interior passarem alguns dias ali com os Bridgertons e a Sophie tá ali ajudando a cuidar das crianças e ela vai brincar de pata cega. Caso tu nunca tenha brincado de pata cega, coloca uma venda no olho, gira 3 vezes e tu tem que achar as crianças gritando pata cega, tá? E aí, ela tá brincando com eles e aí o Benedict vai lá e fica olhando pela porta. E quando ele vê ela com aquela venda, em um momento específico, ele se toca que a Dama de Prata e a Sophie são a mesma pessoa. E é aí que ele descobre que elas são a mesma pessoa. Não tem desenho, não tem nada. Ele descobre ali. E aí ele pega, manda todas as crianças pra fora pra brigar com a Sophie. E ele briga pra um caralho com ela. Mas ele briga falando assim, porque tu mentiu pra mim, tu me traiu, tu é uma escrota. E aí a Sophie fica tipo assim, não foi minha intenção, é que, na verdade, nananã. E ela tá tentando explicar que isso traria um problema gigantesco para os dois e que não tinha a menor condição, porque para ela foi só uma noite de fantasia, que foi a melhor noite da vida dela, enquanto para ele, né, enfim, ele estava procurando uma esposa e ele nem reconheceu ela. Então assim, gera uma briga imensa. Ele sai e aí é onde ela já pega as coisas dela nesse exato momento, vai até mamãe Bridgerton e pede sua demissão. Mamãe Bridgerton enche os olhos da água, fica muito triste, tenta fazer ela ficar, ela fala, não posso ficar, eu preciso ir embora. E aí a mamãe Bridgerton fala, tá, então vou fazer o seguinte, vou preparar uma carruagem pra ti, espera ali fora que eu quero te dar tchau ali fora. Ela sai e fica esperando e ali, quando ela sai e está ali fora, Araminta chega com um policial e prende Sophie Beckett. Sophie vai presa. Ali, nesse momento, na prisão, é onde tudo muda, porque a Sophie fica presa lá, papo de dia, assim. Não é tipo minutos, que nem é ali na série, tá? É papo de dia que ela fica presa lá. E aí, essa cena é sensacional, porque a Araminta vai lá conversar com ela e ela está acusando a Sophie de ter roubado não apenas os broches do sapato, como seu anel de casamento, coisa que é mentira. Só que, né, uma condessa versus uma criada não tem muito como discutir. O Benedict entra na prisão socando um guarda. A mamãe Bridgerton fica ali dando meio que uma bufunfa pro guarda ficar quietinho pra eles entrarem. O Benedict fala, o que tu tá fazendo com a minha noiva? Eu exijo que tu solte ela agora. E a galera fica, noiva? E a Sophie, noiva? E ele, noiva? Aí ela, noiva? E aí eles começam a tratar muito, a Araminta fica falando, não, porque eu sou a condessa, porque da onde que vocês acham que vocês têm poder? Vocês são do Visconde, eu sou do Conde. E aí eles começam a brigar, e aí a Violet e a Araminta brigando são, olha, é absoluto cinema, porque toda aquela cena na série que a gente vê no tribunal aqui acontece dentro da prisão, o que torna tudo com um sabor muito mais molhoso, entendeu? Tem muito mais sazon aqui no meio. E aí, a Araminta fala assim, porque eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais status. E a Violet fala, as pessoas gostam mais de mim, solta minha nora. Mamãe Bridgerton, tudo pra mim. Aí, enfim, começam a conversar, chega o magistrado, que é tipo assim, o juiz, mais ou menos. Ele chega e a história é posta a limpo. Então chega inclusive a Pose tentando ajudar ali, né? Mas não ajuda muito, na real. E aí a Sophie é liberada quando é tido realmente a prova de que... Porque a Pose fala, eu roubei os broches de sapato e o teu anel tá na tua cômoda. Ninguém te roubou nada. Magistrado, ninguém roubou nada. E aí começa essa discussão e a Violet começa a, tipo assim, magistrado, vamos dar uma volta e tudo mais. E eles estão começando a sair. E aí a Araminta fala pra Pose que ela sempre foi uma desgraça mesmo, que podiam levar ela junto, que ela tava pouco se lascando pros Bridgerton, né? Ela leva a Pose junto, tô pouco me fudendo pra essa vaca. Mais ou menos isso, só que não com as palavras. E aí, nisso, a Sophie fica muito puta, vai lá e dá um socão na cara da Araminta.
um socão. E aí todo mundo fica, opa, vamos se acalmar todo mundo. E aí a Sophie fala assim, eu não tô fazendo isso por tudo que tu fez pra mim, por todos os anos que eu trabalhei, tu não me pagou salário, por tu não sei o que, coisa que inclusive a Violet joga na cara da Araminta falando assim, ou tu pode continuar com isso e a gente vai falar sobre realmente rescisão trabalhista, vamos te colocar no pau, ou tu fica quieta e tu deixa a Sophie ir, porque ela é filha de um primo muito distante do conde, então ela realmente tem um nome nobre, não tem não, Araminta, enfim. A Sophie dá um socão e fala assim, eu não fiz isso por trabalhar pra ti como uma escrava, sem tu me pagar um salário em todos esses anos, por tu me tratar da forma que tu me... Eu te dei esse soco por tu amar as tuas filhas de forma tão diferente. Tem que ser mulher, essa é mulher. E aí a Araminta fica tipo assim, que ultraje. E aí no fim a Pose vai morar com os Bridgerton. Ela é adotada pelos Bridgerton, o que pra mim... Olha, tudo. E aí, a gente tem o epílogo. No epílogo, são 7 anos de casamento depois e 3 filhos mais um a caminho. Eles estão muito, muito felizes. E a Pose também encontrou a sua felicidade com outro Tico lá, tá? Então, basicamente, gente, esse foi o livro e a série. Coisas que eu acho importante pontuar. A gente sabe que não tem todo lance racial no livro, né? A gente sabe que não tem todo lance social, ali de gênero, de sexualidade no livro. Coisas que eu achei extremamente importantes trazerem pra série. Eu vou falar a minha mesma opinião dos outros 2 livros, gente, eu não tenho o que fazer. Pra mim, a Shonda Rhimes pediu pro ChatGPT fazer um resumo em 3 linhas, passou pra ela bateu no peito e falou, agora deixa comigo, fez uma coisa completamente diferente, o que me fez amar tanto a série quanto o livro de forma independente. Se a gente for pegar a série como uma adaptação do livro, realmente é uma bosta, porque não tem nada a ver. Porém, eu gostei pra caramba da série, porque eu acho que a série traz elementos muito mais novelísticos, então a gente vê vários núcleos de história ao mesmo tempo. Achei extremamente interessante o que eles fizeram na questão da classe, porque no livro ele realmente não reconhece, porque passou muito tempo e ela tá muito diferente, e realmente tem o negócio da classe, mas principalmente porque passou muito tempo e a aparência dela tá diferente. E na série a gente tem esse lance do véu da classe. Então, cada temporada a gente briga com algum estereótipo, a gente briga com alguma conformidade da sociedade. Neste é a guerra das classes, e isso é muito interessante. Tanto porque na série traz ali a guerra das criadas, né, de roubar ali os empregados, quanto do salário que tem o lance da Varley de ser paga menos do que deveria. Então, assim... muita coisa interessante acontecendo que eu fiquei apaixonada na série, eu sou apaixonada no livro e por mais que eu adore Sophie e Benedict da série, eu odeio o Benedict do livro porque ele é um escroto, tóxico pra caramba, pode falar o que quiser, a Isadora, porque pode falar Antônio, pouco me lixando, mentira, curte esse vídeo, fazendo favor. Eu quero que as pessoas me amem, é um problema meu, realmente tô resolvendo na terapia, mas enfim. Eu gostei muito de como 2 obras independentes, tá? Muito. Pra mim não são a mesma coisa. No máximo eles vivem meio que assim no mesmo universo, mas não, definitivamente um não é a cara do outro e eu entendo porque as pessoas que leram antes odiaram a série. Então, pra mim faz muito sentido. Mas enfim, o que tu achou? Tu já leu? Tu já assistiu? Qual tu prefere? Ou tu é que nem eu e gosta dos 2 de forma igual, porém extremamente diferentes? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa por eu ter falado super rápido, mas é que eu tenho pouquíssimo tempo, porque eu tô no trabalho, entendeu? Daqui a pouco meu chefe volta, eu vou tomar no cu. Um grande beijo no teu coração, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu tô falando num pace que nem eu tô acostumada. Um grande beijo pra Dona Beatriz, também obrigada, Dona Beatriz, por editar esse vídeo. Um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!